como vocês estão? Ellen Joyce aqui no canal do Criando e Cativando com mais uma resenha desse livro que é sensacional porque ele conta a história da Eloise Bridgerton e o livro é Para Sir Philip com Amor. Mas antes de falarmos da história da Eloise e do Sir Philip, lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho porque tem muita resenha boa vindo por aí. Agora vamos falar sobre esse livro que é muito bom. Gente, o livro da Eloise só tinha que ser bom, não tinha outra escolha. Porque a Eloise Bridgerton é a quinta filha da família Bridgerton e a Eloise é incrível. Se você ler os outros 4 livros da série dos Bridgertons, você sabe que a Eloise, ela não leva desaforo pra casa. A Eloise, ela não aceita que ela tem que se casar porque ela não quer se casar. A Eloise, ela tem uma opinião forte, ela é sensacional. Pense em um personagem sensacional. Arrepia só de falar, é a Eloise. Porque Eloise, ela é dona de si. E é incrível o desenvolvimento dessa mulher, dessa personagem. Nesse livro, a Eloise está trocando cartas com Philip Crane. Por quê? Porque ele ficou recentemente viúvo da prima da Eloise, a Marina. Com 2 filhos. Então, quando ela manda uma carta com suas condolências, o Sir Philip responde. E eles começam a trocar cartas e a conversar. E eles se interagem muito bem um com o outro. Eles têm assunto, eles têm conversa. Eles veem como eles se dão bem. Mas eles não se conhecem, porque o Philip ele não mora em Londres, na capital. E a Eloise mora em Londres. E aí, gente, nesse livro, o Philip, ele está viúvo há 1 ano. E ele fica meio sem saber o que fazer, ele não sabe como tratar os filhos dele. Por quê? Porque ele teve uma infância difícil com o pai dele. E ele não quer ser igual o pai dele, que batia nele. E não era um pai amável, não era um bom pai. E ele não quer ser assim para os filhos dele, mas ele não sabe como agir perto das crianças, porque são crianças que querem brincar, se divertir. E o Philip, ele não sabe como agir. E ele tem receio de ser como pai, então ele fica afastado. E ele toma a decisão de que ele quer uma esposa. Ele quer uma esposa e uma mãe para os filhos dele. Mas o Philip, ele quer uma esposa que seja diferente da Marina, que seja feliz, porque a Marina, ela era uma pessoa triste, porque ela não tinha se casado com o homem que ela amava. E esse homem morreu. E aí a Marina, ela sempre foi triste, meio melancólica. E o Philip, ele tentava de tudo para fazer ela feliz, mas não adiantava. Então ele quer uma esposa que seja diferente da Marina, porque ele nunca soube como lidar com a falecida esposa. E aí quando ele vê a vivacidade da Eloise e ela não para de falar, ele não sabe disso ainda, mas a Eloise fala bastante. Ele vê uma oportunidade, ele vê que ela é uma boa esposa, mas ele ainda não conhece ela. Então ele fala pela carta que ele tem interesse em se casar com ela e a convida para ir até a casa dele no campo para eles se conhecerem. E aí ele vai chamar uma acompanhante para eles nunca estarem sozinhos. Porém, a Eloise sendo Eloise, ela decide de última hora que ela quer ir pra casa dele. Ela quer ir, ela vai escondida da família, dos irmãos todos. E quando ela chega, ele fica meio desconcertado. Mas claro que ele a acolhe e eles começam a interagir um com o outro. Isso sem a família da Eloise saber onde ela está. E nesse interagir um com o outro, a Eloise também conhece os filhos dele, que ela não sabia que ele tinha. Porque ele não falou nas cartas. E as crianças inicialmente não gostam dela e começam a fazer travessuras pra Eloise ir embora. Porque as crianças, elas querem a atenção do pai só pra elas. E o pai, o Philip, já não dá atenção. Então, é mais uma pessoa pra dividir a atenção do Philip. E as crianças começam a fazer travessuras pra mandar a Eloise embora. Só que a Eloise cresceu com 8 irmãos. Então, ela também sabe como agir com as crianças. E ela acaba conquistando as crianças. E o Philip nota isso. Só que o Philip, ele também está um pouco... ele está saindo da zona de conforto dele. Porque o Philip, ele é quieto, ele é botânico. Ele herdou o título do pai, mas ele nunca quis cuidar das terras, cuidar de tudo isso. Isso era para ser o irmão dele, mas o irmão dele faleceu. Então o Philip teve que cuidar das terras e dos arrendatários. Mas ele tem a botânica dele, a estufa, e ele cuida das plantas. E o Philip, ele é quieto, no canto dele. Diferente da Eloise, que a Eloise fala bastante, e a Eloise mostra a opinião dela, quer resolver as coisas. E nesse tempo em que eles ficam juntos, eles vão ter que lidar um com o outro, porque o Philip de um lado é quieto, Eloise fala. Então um está
interagindo com uma pessoa completamente diferente. E eles pensam se vai dar certo isso. E a Heloise quer que dê certo. Ela tem... Depois que a Penélope se casou, ela fica se sentindo um pouco sozinha. E ela vê essa oportunidade de estar com alguém. E o Philip, cada vez, ele se vê mais apaixonado pela Heloise. Mas os dois ainda brigam um pouco, porque eles são bem diferentes. Mas eles se completam, eles se encaixam. Um se encaixa perfeitamente na vida do outro. Depois de um tempo, a família Bridgerton descobre onde Heloise está. Vai até a mansão do Sir Philip Crane. Os irmãos, vai o George, que já está grande agora, né? Tá na faculdade. O Benedict e o Anthony. E eles vão lutar pela honra da Heloise. E a Heloise fica brava. Mas... porque eles estão atrapalhando os planos dela. Mas eles conversam com o Philip. E o Philip e a Heloise vão ter que se casar. Mesmo eles ainda não tendo decidido se era uma boa ideia os dois casarem. Mas agora eles vão ter, porque tecnicamente ela ficou sozinha com o Philip, sem uma acompanhante. Então a reputação dela está comprometida. E depois que eles se casam, as coisas ficam mais, assim... A Heloise, ela não está feliz no casamento, não por causa do Philip em questão de como ele a trata, mas porque ele nunca está por perto, ele está sempre cuidando das plantas. E ela quer estar com ele, ela quer discutir relação, e o Philip é quieto, ele não quer. E pro Philip tá tudo maravilhoso, tá tudo às mil maravilhas. Ai, o mundo é lindo, a Heloise é maravilhosa, ele tá apaixonado. Mas ele não sabe como ela está se sentindo. E aí eles têm uma discussão, e ela vai pra casa do Benedict, e depois ele vai atrás dela, enfim. E nesse tempo, a Heloise, começa a se dar muito bem com as crianças, e ela começa a falar com o Philip que ele não é igual ao pai dele, e que as crianças querem atenção, querem estar com o pai. A Heloise começa a aproximar os dois, aproximar aquela família, porque ela faz parte daquela família. E é muito lindo ver esse desenvolvimento dos personagens, esse crescimento dos personagens, porque dentro de um casamento a Heloise lembra das palavras da mãe dela, lembra que tem que ter paciência, que tem que entender que é uma via de mão dupla, e que a Heloise às vezes nem sempre vai conseguir resolver tudo, e a Heloise sempre quer resolver tudo, mas ela cresce dentro do relacionamento. E o Philip também, ele fica mais leve quando ele percebe que ele não é igual ao pai dele. Ele começa a ficar mais tempo com as crianças, ele começa a ficar mais tempo com a Heloise, e eles criam essa vida familiar amorosa e harmoniosa. E é muito legal, é muito divertido, as crianças são muito engraçadas aqui, junto com a Heloise, então, enquanto todos eles estão saindo de um ano de luto, a Heloise chega com a alegria dela, e isso muda a casa, muda a vida das crianças, muda a vida do Philip e muda a vida da Heloise. E aquela passa a ser a família dela, aquelas crianças passam a ser seus filhos, e o Philip é o seu marido, e eles se completam como uma família feliz. Então é muito, muito legal ver esse crescimento dos personagens, esse desenvolvimento dos personagens. O livro, ele é, igual eu sempre falo, a leitura ela é muito gostosa. Desse livro, a Heloise é muito engraçada. E, ai, gente, vale muito a pena. Eu gostei muito do livro da Heloise. É muito divertido e é muito legal. E a gente tem um vislumbre dos outros irmãos Bridgertons. É muito legal esse livro, vale muito a pena. Da série dos Bridgertons, eu gostei muito dele. Eu sei que eu falo de todos, mas é porque eu gostei muito desse também. Esse livro ele fala de assuntos sérios, ele fala como nós devemos cuidar do nosso emocional. E mostra como os personagens, todos eles lidaram com todas essas... com tudo que aconteceu na vida de cada um. Principalmente na casa do Philip. Então são muitas emoções dentro de um livro só, mas foi equilibrado, Aqui foram colocadas as palavras certas para que essas emoções fossem equilibradas de acordo com a história. Então, eu espero que vocês gostem desse livro. Esse aqui é o 5º livro da série dos Bridgertons, para Sir Philip com Amor. Essa série é escrita pela Julia Quinn. E é muito bom, eu gostei muito. Eu espero que vocês gostem do livro, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Lembrem-se de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. E nos vemos no próximo vídeo com mais uma resenha aqui no Criando e Cativando. Beijinhos!